Bom, pessoal, então agora nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? E esse triângulo retângulo nós vamos usar para poder tentar descobrir uma forma de, dado o seno, eu já descobri o cosseno. E dado o cosseno, eu descobri o seno. Ou seja, quem conheceu o seno de um ângulo ou cosseno, se conhecer o seno, eu automaticamente vou saber achar o cosseno. Se eu conhecer o cosseno, eu automaticamente vou achar o seno. Como que funciona? Então veja só, eu peguei esse triângulo retângulo aqui e coloquei seno de alfa igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E vou continuar aqui com esse cálculo aqui. Ó. Eu quero fazer seno do ângulo ao quadrado mais o cosseno do ângulo ao quadrado e ver o que vai acontecer quando eu faço essa conta. Então, ó, estou substituindo, né? O seno é b sobre a, então ficou b sobre a ao quadrado. O cosseno é c sobre a, então ficou c sobre a ao quadrado. Então ficou b ao quadrado sobre a ao quadrado, mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Ora, isso aqui é o mesmo denominador, então eu posso juntar com um denominador comum na mesma fração. Então ficaria isso aqui. Ora, acontece que a gente sabe do teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Aqui não é a soma do quadrado dos catetos? Ora, então o que acontece? Isso aqui é igual a quê? Isso é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado é o próprio a ao quadrado. Então ficaria a ao quadrado sobre a ao quadrado, que é igual a 1. Dessa forma, o que eu estou verificando aqui? Que todas as vezes o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado vai ter que dar sempre 1. Isso também a gente consegue visualizar no ciclo trigonométrico. Lembra que o ciclo trigonométrico tem raio 1. Ora, então se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, lembra aqui, ó, aqui é o ângulo alto. Esse aqui é o seno, lembrando que está igual aqui, não é isso? Ó? Esse é o eixo dos senos, mas que a gente sabe que é aqui por causa disso aqui. E esse aqui é o cosseno, a projeção no horizontal. Estão lembrados disso? A altura é o seno, é aqui embaixo é o cosseno. Então, quem que seria aqui, se eu fosse fazer, empregar o Pitágoras aqui? Ficaria AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a AC ao quadrado. Eu teria isso aqui, certo? Então, eu teria essa expressão. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Mas quem é AB? AB não é o cosseno do alfa? É o cosseno do alfa. Cosseno do alfa ao quadrado. Quem é BC? BC não é o seno do alfa? É o seno do alfa. Seno do alfa ao quadrado. E quem é AC? Como é o ciclo trigonométrico, tem raio 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, eu obtive a mesma expressão que eu tinha obtido ali. E essa expressão é que vai ser importante aí para a gente, dado um valor de seno, achar o cosseno e vice-versa. Dessa forma, nós vamos fazer aqui um exemplo dessa situação. Então, vamos supor que o exemplo seja o seguinte. Dado que, né, então seja assim, dado seno de um ângulo x qualquer, de um arco x, igual a 3/5. De forma que, eu te dou uma outra condição aqui. Eu digo para você que o arco x é maior do que π sobre 2 e menor do que π. E peço para calcular o cosseno. Então, primeiro é o seguinte, eu vou esquecer um pouco isso aqui e vou me concentrar nisso. Seno não é 3/5? É. Eu não aprendi que todas as vezes que eu pego o seno de um ângulo ao quadrado, mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado, isso vai dar sempre 1? Vai dar sempre 1. Então, do que eu concluo disso? Vou fazer agora a continuação. Quem é o seno? 3/5 ao quadrado, mais o cosseno de x ao quadrado, e isso vai ter que dar 1. Ora, eu quero calcular o cosseno, então eu vou isolar o cosseno, né? Resolvendo essa equaçãozinha, ficaria 1 menos o 3/5 ao quadrado. Né? Já poderia ter feito essa conta do 3/5 ao quadrado, né? Lá, ficaria 9/25, mas não tem problema. Então, ficaria cosseno de x ao quadrado é igual a menos 9 sobre 25. Então, vou resolver novamente. Então, ficaria cosseno de x ao quadrado é igual a 1 menos 9 sobre 25, denominador comum 25, 25 menos 9. O que eu fiz? Aqui é como se tivesse 1, né? Então, 25 dividido por 1 dá 25, vezes 1, 25. 25 dividido por 25 dá 1 vezes 9, 9. Então, fiz a conta. Isso aqui vai dar 16 sobre 25. Conclusão dessa história, o cosseno de x ao quadrado está dando 16 sobre 25. Ou, como eu quero achar o cosseno de x, extraindo a raiz, ficaria dessa forma. Concordam?
Cosseno de x é mais ou menos raiz de 16 sobre 25. Não tem mais o quadrado, por isso tem a raiz. Ora, aí vem a pergunta. Cosseno de x é igual a mais ou menos 4 quintos. Vem a pergunta. Ah, então eu tenho duas respostas? Se ele não tivesse falado isso aqui, eu ia ter duas respostas. Porque o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim o seguinte, olha, esse arco que nós estamos trabalhando não é um arco qualquer. Ele é um arco que está localizado entre o π sobre 2, que é aqui, 90 graus, e o π, que é aqui, o 180. Então, o arco está aqui. E nós sabemos que qualquer arco que se situe aqui no meio vai ter o quê? Ele vai ter aqui o cosseno, aqui embaixo, negativo, e vai ter o seno, o quê? Positivo. Seno positivo e cosseno negativo, não é isso? Ora, como o seno é positivo, né? O seno é positivo e o cosseno é negativo, ora, conclusão, o seno ele deu, realmente positivo. O cosseno, então, é o menos 4 quintos. Então, qual é a conclusão? Então, a minha resposta é cosseno de x é menos 4 quintos. E eu passo a ter uma única resposta e não duas, como era de se imaginar. Ok? Então, isso é importante a gente ter essa forma de resolução do problema.